tudo bem? Meu nome é Maria Isabel Chiamoleira, sou consultora médica de endocrinologia do Laboratório Fleury e hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre a dosagem de esteroides, contextualizando principalmente a evolução histórica dessas dosagens. É inegável o papel dos esteroides na endocrinologia, quer seja na investigação dos distúrbios de puberdade, dos tumores ovarianos, da síndrome dos ovários policísticos, da hiperplasia adrenal congênita, dos tumores adrenais e dos tumores testiculares. E esse grande grupo de hormônios, eles têm assim, um ponto em comum na síntese deles, originada através do colesterol, e utilizando uma série de enzimas que, atuando de maneira deficitária, podem causar uma série de alterações distintas que exigem a dosagem correta desses elementos para fazer o diagnóstico. Eles são muito similares do ponto de vista bioquímico, todos eles têm na sua estrutura o ciclo pentano-peridrofenantreno, e tanto os hormônios produzidos na adrenal quanto os hormônios produzidos nas gônadas. Quando a gente vai falar de estrutura de hormônios esteroides, a gente tem que lembrar que eles têm, além do ciclo pentano-peridrofenantreno, uma série de penduricalhos, e são esses penduricalhos, são esses componentes químicos que vão dar a especificidade desses esteroides, né? Então, esses componentes químicos estão ligados ao ciclo pentano-peridrofenantreno através de duas estruturas, o anel 1 ou A e o anel 2. E dependendo do que está ligado, identifica um esteroide diferente. Existem basicamente 4 grandes grupos de esteroides, se a gente for pensar os progestágenos, os glucomineralocorticoides, os andrógenos e os estrógenos, totalizando 17 esteroides funcionais, mais de 60 metabólitos adicionais em sangue e urina que podem ser usados como marcadores diagnósticos. E, se a gente for estudar o The Human Metabolome Database, que mostra todos os esteroides descritos, a gente tem 867 esteroides descritos, e que ainda estão buscando funções e que podem ser usados, possivelmente, como marcadores clínicos. Como é que foi a evolução dos ensaios dos esteroides? A gente começa essa história lá na década de 50, com os bioensaios e os ensaios colorimétricos, passando para a década de 60 e 70, com o uso dos isótopos radioativos nos radioimunoensaios. Depois a troca dos isótopos radioativos pelos marcadores não radioativos, fazendo os imunoensaios competitivos na década de 80 e 90, que são usados até hoje. Passando pela cromatografia líquida de alta performance, HPLC, que é o precursor para a gente começar a fazer a espectrometria de massas com cromatografia líquida, e permeando isso a automação laboratorial. Hoje em dia, os 2 grandes ensaios que são usados para esteroides são os imunoensaios competitivos e a espectrometria de massas, e se antigamente a gente considerava o radioimunoensaio como padrão ouro de dosagem dos esteroides, hoje em dia a espectrometria de massas é considerado o padrão ouro. Aqui um exemplo histórico dos bioensaios. Quando eu queria fazer teste de gravidez no passado, usava-se sapos. E você após a injeção da urina da mulher que estava com suspeita de gravidez na pele de uma Xenopus fêmea, você esperava de 5 a 12 horas para a deposição dos ovos, e com isso faria o diagnóstico da gestação. Então, desde então, a gente evoluiu bastante, a gente consegue identificar os marcadores bem menores e bem mais específicos. E isso a gente vai conversar um pouquinho mais no próximo vídeo. Agradeço vocês por terem me ouvido, e aqui o meu e-mail, caso tenha alguma dúvida ou queiram discutir alguma situação laboratorial. Muito obrigada.